você não está onde deveria estar. Não é falta de esforço, não é falta de oração, e muito menos falta de Deus. O que está travando a sua vida é mais profundo do que isso. Existe uma estrutura invisível dentro da sua mente que define quanto dinheiro você ganha, quanto você acredita merecer e até onde você permite que a sua vida avance. E o mais perigoso é que você não percebe. Você continua pedindo prosperidade, continua buscando crescimento, continua acreditando que um dia tudo vai mudar, mas no fundo, você opera todos os dias com um padrão que te mantém exatamente no mesmo lugar. A Bíblia deixa isso claro quando mostra que a transformação começa de dentro para fora, e não ao contrário. E os ensinamentos de Napoleon Hill reforçam isso ao afirmar que a realidade externa é sempre um reflexo direto daquilo que domina a mente. Então a pergunta não é se Deus quer te prosperar. A pergunta é se você está mentalmente preparado para sustentar aquilo que está pedindo. Porque enquanto sua mente estiver condicionada ao pouco, qualquer tentativa de crescimento será sabotada antes mesmo de se tornar realidade. E é exatamente isso que você precisa enxergar agora. Existe um padrão operando na sua vida neste exato momento. Você acorda, toma decisões, reage a situações, lida com dinheiro, faz escolhas sobre oportunidades, e tudo isso parece natural. Mas não é. Tudo isso está sendo guiado por um conjunto de crenças que foram instaladas em você ao longo dos anos. Você não decidiu a maioria delas. Você aprendeu. Aprendeu quando ouviu que dinheiro era difícil. Aprendeu quando viu pessoas próximas lutando e nunca prosperando. Aprendeu quando percebeu que crescer demais poderia te afastar de quem você ama. E sem perceber, você construiu um limite interno. Um limite que define até onde você pode ir sem sentir desconforto. Esse limite é o que impede a prosperidade de se sustentar na sua vida. Porque toda vez que você começa a sair desse padrão, algo acontece. Você hesita, você procrastina, você toma decisões erradas, você recua, e então volta exatamente para o ponto onde sempre esteve. Isso não é azar, isso é programação. A Bíblia mostra que o ser humano age de acordo com aquilo que está estabelecido dentro dele, e não apenas com base no que deseja. E os ensinamentos de Napoleon Hill deixam claro que pensamentos repetidos criam padrões automáticos de comportamento. Ou seja, você não vive no pouco por falta de oportunidade. Você vive no pouco porque existe um padrão dentro de você que não aceita algo maior. E enquanto esse padrão não for confrontado, nenhuma oração por prosperidade será suficiente para mudar sua realidade. Porque o problema nunca foi apenas externo, sempre foi interno. E o que você vai entender no próximo ponto pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua fé. Existe uma ideia que foi plantada na mente de muita gente e que parece espiritual, mas na prática está destruindo vidas. A ideia de que viver no pouco é sinal de humildade, de que desejar crescer financeiramente é errado, de que prosperidade pode te afastar de Deus. E por causa disso, muitas pessoas de fé vivem travadas. Elas oram, buscam, acreditam, mas carregam dentro de si um conflito silencioso. Querem prosperar, mas ao mesmo tempo sentem culpa por isso. E esse conflito interno bloqueia qualquer avanço. Porque você nunca vai sustentar algo que, no fundo, você acredita que é errado. A verdade é que Deus nunca teve problema com prosperidade. O problema sempre foi o coração desordenado, não o recurso. Ao longo das Escrituras, homens que andavam alinhados com propósito viviam em abundância, não como um fim em si, mas como consequência de uma mentalidade alinhada. Prosperidade não é excesso sem direção. Prosperidade é capacidade de crescer, multiplicar e cumprir propósito. E quando você começa a entender isso, algo muda dentro de você. Você para de rejeitar o crescimento e começa a se posicionar para ele. Os ensinamentos de Napoleon Hill reforçam esse princípio ao mostrar que não existe contradição entre espiritualidade e riqueza quando existe clareza de propósito. O problema não é querer prosperar. O problema é querer prosperar carregando uma mentalidade que rejeita o próprio crescimento.
E enquanto essa contradição existir dentro de você, sua vida continuará travada entre o que você pede e o que você realmente acredita. Mas existe algo ainda mais profundo que está sustentando esse bloqueio. E é isso que quase ninguém tem coragem de te mostrar. Existe um sistema dentro de você que funciona como um guardião. Ele não quer te ver crescer. Ele quer te manter seguro. E segurança, para esse sistema, não significa prosperidade. Significa permanecer no conhecido. Mesmo que o conhecido seja limitado. Toda vez que você tenta dar um passo maior, esse sistema entra em ação. Ele gera dúvida. Ele cria medo. Ele te faz questionar se você é capaz. E o mais perigoso é que isso parece natural. Parece prudência. Parece maturidade. Parece até espiritualidade. Mas não é. Isso é autoproteção baseada em experiências passadas. Se em algum momento da sua vida você associou crescimento com dor, perda ou frustração, sua mente registrou isso como um perigo. E agora, toda vez que você se aproxima de algo maior, ela tenta te puxar de volta. Não porque você não pode crescer, mas porque você foi condicionado a evitar o desconforto que vem com o crescimento. A Bíblia mostra que o medo paralisa e impede o avanço, enquanto a fé exige movimento mesmo sem garantias visíveis. E os ensinamentos de Napoleon Hill explicam que a mente humana é guiada por emoções dominantes, sendo o medo uma das forças mais destrutivas quando não é confrontado. Agora entende por que você começa e não termina. Por que você tenta e recua. Por que você ora por algo maior. Mas na prática continua tomando decisões pequenas. Não é falta de capacidade. É um sistema interno que está programado para te manter exatamente onde você sempre esteve. E enquanto você não assumir o controle desse sistema, ele continuará decidindo por você. Mas existe um momento em que isso precisa parar. E o próximo ponto é exatamente esse momento. Existe um ponto na vida em que continuar igual começa a doer mais do que mudar. E esse ponto chegou para você, porque depois de entender que existe um padrão, uma crença e um sistema operando contra você, não existe mais ignorância. Agora existe escolha. Você pode continuar vivendo dentro desse limite invisível, justificando seus resultados, esperando que algo externo mude, ou pode tomar uma decisão interna que rompe esse ciclo. E essa decisão não é emocional, ela é consciente. É o momento em que você para de aceitar como normal uma vida abaixo do que você sabe que pode viver. A Bíblia mostra que a transformação real começa quando o homem decide renovar a mente e alinhar suas ações com aquilo que acredita. Não é automático, não é instantâneo, mas começa com uma decisão firme. E Napoleon Hill ensina que toda mudança de realidade começa com uma decisão clara, sustentada por repetição e ação. Ou seja, não basta entender, você precisa decidir. Decidir que não vai mais agir com base no medo. Decidir que não vai mais recuar diante de oportunidades. Decidir que não vai mais aceitar pensamentos que te mantêm pequeno. Porque enquanto você não decide, sua vida continua sendo conduzida por tudo aquilo que foi instalado em você ao longo do tempo. Mas no momento em que você decide, você começa a assumir o controle. E isso muda tudo. Só que existe um detalhe que separa quem decide de quem realmente transforma a vida. E é isso que você precisa entender agora. O que separa quem decide de quem realmente prospera. Existe uma diferença clara entre quem decide mudar e quem realmente transforma a própria vida. E essa diferença não está na intenção, está na ação consistente. Muita gente chega no ponto da decisão, se emociona, entende, sente que precisa mudar. Mas no dia seguinte, volta exatamente para os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos e as mesmas escolhas. E nada muda, porque decisão sem prática é apenas um momento. Transformação exige repetição. A Bíblia mostra que a fé verdadeira não é apenas aquilo que você declara, mas aquilo que você vive diariamente. Fé sem ação não produz resultado. E os ensinamentos de Napoleon Hill
reforçam que a mente só se reprograma através de repetição consciente e persistente. Ou seja, não basta querer pensar diferente. Você precisa treinar sua mente todos os dias. Treinar como você enxerga o dinheiro. Treinar como você reage às oportunidades. Treinar como você lida com o medo. Porque no início agir diferente vai parecer estranho. Vai gerar desconforto. Sua mente vai tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Mas é exatamente nesse momento que a transformação começa. Quando você decide agir apesar do desconforto. Quando você começa a substituir pensamentos antigos por novos padrões. Quando você se posiciona de forma diferente, mesmo sem se sentir pronto. É isso que separa quem continua preso de quem rompe. E quando esse processo se mantém, algo inevitável acontece. Sua identidade começa a mudar. E é essa mudança que sustenta qualquer prosperidade de verdade. Agora você está prestes a entender o ponto mais importante de todos. A verdade que define sua prosperidade. Prosperidade não é algo que você conquista. É algo que você se torna capaz de sustentar. Enquanto você acreditar que prosperidade está fora de você, você vai continuar correndo atrás, buscando mais dinheiro, mais oportunidades, mais respostas externas, mas sempre voltando para o mesmo lugar. Porque o nível da sua vida nunca ultrapassa o nível da sua identidade. Se você se enxerga como alguém que luta, você sempre vai lutar. Se você se enxerga como alguém limitado, você sempre vai encontrar limites. Mas no momento em que sua identidade muda, sua realidade começa a acompanhar. A Bíblia mostra que o homem se transforma quando renova sua mente e passa a viver de acordo com uma nova natureza. Não é apenas comportamento, é identidade. E Napoleon Hill ensina que aquilo que você sustenta emocionalmente como verdade sobre si mesmo se manifesta inevitavelmente na sua vida. Ou seja, prosperidade não é sobre fazer mais. É sobre se tornar alguém diferente. Alguém que pensa diferente. Alguém que decide diferente. Alguém que age diferente. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser consequência. Mas existe um passo final que determina se tudo isso vai ficar só no entendimento ou vai se transformar em mudança real. Neste ponto, você já entendeu. Não é sobre falta de oportunidade. Não é sobre falta de fé. Não é sobre Deus não agir. É sobre você continuar operando com uma mentalidade que não sustenta aquilo que você está pedindo. E agora existe uma responsabilidade, porque depois que você enxerga a verdade, você não consegue mais voltar para o mesmo lugar sem saber que está se limitando. A Bíblia mostra que aquele que recebe entendimento também recebe responsabilidade sobre o que faz com esse entendimento. Não existe neutralidade. Ou você aplica, ou você continua preso. E Napoleon Hill deixa claro que conhecimento sem ação não gera transformação, apenas frustração. Então a pergunta agora é simples. O que você vai fazer com isso? Você vai continuar repetindo os mesmos padrões, aceitando os mesmos resultados, vivendo a mesma realidade? Ou vai tomar uma decisão definitiva de mudar a forma como pensa, age e se posiciona? Porque prosperidade não é algo que acontece com você. É algo que começa dentro de você. E esse momento, agora, é onde tudo pode começar a mudar. Você chegou até aqui porque alguma coisa dentro de você reconheceu a verdade. Não foi coincidência. Existe um padrão que precisa ser quebrado. Existe uma mentalidade que precisa ser substituída. E existe uma vida que você ainda não acessou, porque ainda não se tornou a pessoa capaz de sustentá-la. Mas isso pode começar agora. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. A Bíblia mostra que o homem que decide agir com base na verdade constrói uma vida firme, enquanto aquele que apenas escuta continua preso aos mesmos ciclos. E os ensinamentos de Napoleon Hill deixam claro que repetição e decisão são os pilares de qualquer transformação real. Então comece simples. Observe seus pensamentos antes de agir.
Interrompa padrões que te mantêm pequeno. Pare de aceitar como normal uma vida que você sabe que pode superar. Assuma responsabilidade total pela sua realidade, porque no momento em que você faz isso, você deixa de ser alguém que espera mudanças e se torna alguém que cria mudanças. E isso muda tudo. Agora eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Se esse conteúdo falou com você, se em algum momento você se viu aqui, escreve aqui nos comentários a frase: "Eu decido viver prosperidade de verdade". Isso não é só um comentário, é um posicionamento. E se você quer continuar evoluindo, crescendo e quebrando esses padrões, se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar motivação vazia, você vai encontrar direção. E o próximo vídeo já está pronto para te mostrar o próximo passo dessa transformação.